Calma que acho que demora um pouquinho esse processo de transmissão, e demora uns 2 minutinhos para arrumar tudo, configurar tudo. Deixa eu ver se está tudo certo. Acho que sim. Agora sim. Já temos 2 pessoas assistindo, deve ser eu e Caput. Aí eu vou só pegar eu vou passar para vocês duas, Ângela e Michele, é que eu não tenho o WhatsApp da Yuri e do Marcos. Deixa eu só ver. Mas eu vou passar para vocês o link. Ângela e Michele, é que eu não tenho o WhatsApp. Peraí, deixa eu clicar aqui. Ângela e Michele, é que eu não tenho o WhatsApp. Ó, esse aqui eu vou mandar para vocês duas no WhatsApp, é o link do vídeo que tá. Calma aí que eu vou encontrar vocês aqui. Eu vou aqui. Aí, se vocês quiserem divulgar no WhatsApp, é esse link. Ele já vai prontinho. Aqui tá só o meu rosto aqui. Mas... Professora, você poderia mandar aqui no chat? Claro, peraí. Mando sim. Peraí. Chat. Peraí, calma aí. Bate-papo. Peraí. É esse aqui. Oi, gente que estão nos ouvindo. A gente demorou um pouquinho porque eu fui transmiti errado e a gente estava terminando de comentar aqui, de combinar algumas coisas, porque hoje a gente vai ter intérpretes em Libra, então a gente estava combinando alguns sinais. Espera só um minutinho, que aí eu ponho todo mundo. Então, o que a gente vai combinar é o seguinte, até para... Enquanto a gente vai aqui aos poucos começando, até para ficar só a pessoa que está falando e o intérprete, que os outros desliguem a câmera. Então, acho que agora, para eu introduzir, seria legal aí a Ângela, a Michele e a Yuri desligarem a câmera, aí a gente fica só... Aí é o nosso... Vamos ver se dá certo. Aqui não vai aparecer, mas acho que na transmissão ficaremos só nós dois. Aí fica perfeito. Porque aí a gente vai esperar, são 2h09, vamos começar pontualmente 2h10. Aí eu já dou início. A gente acabou que não combinou quem vai começar falando, se é Michele ou Ângela. Como vocês querem fazer? Michele e Ângela, alguém quer começar? Tem preferência por começar? Ou prefere não começar? Ô, Michele, você pode começar? Eu prefiro. Tá, então acho que como a Michele para ela pode começar. Então eu vou... São 2h10, acho que o pessoal vai entrando. Deixa eu só... A Ângela já tem suas fãs aqui. A Carol Pinho, a Pandora Zago, falando que você é maravilhosa. Nós já estamos... É que a gente espera um pouquinho, dar uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Né? E também porque a gente acaba... A Carol Pinho está perguntando, cadê você? Vocês querem abrir as câmeras só para o pessoal ver todo mundo? Rapidinho. Enquanto a gente está fazendo aqui. É o seguinte, meninas, hoje a gente, para a Carol, para que perguntou, a gente vai ter intérprete, a gente tem 2 intérpretes em Libras, né? A Yuri
e o Marcos. Então, para facilitar, enquanto a pessoa estiver falando, as outras vão desligar a câmera para ir para a tela só quem está falando e o intérprete. Isso facilita muito a visualização. Então, por isso que a gente está nesse esquema. Bom, a gente já está aqui agora com 14 pessoas. Acho que a gente pode esperar mais uns minutinhos e aí eu já começo oficialmente. Mas é isso, aí tá. Agora vocês estão vendo todos, mas quando eu começar a falar definitivamente, né, para apresentar, aí os outros vão desligar a câmera e assim vai, para facilitar a visualização, né, com os intérpretes em Libras. Bom, acho que podemos ir começando. Então, eu vou pedir para a Michele, para a Ângela, para a Yuri desligarem as câmeras, aí vamos ficar só eu e Marcos, que eu vou dar o início aqui e passar a palavra para a Michele, que é quem vai começar hoje. Então, gente, boa tarde a todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou Maria Carlotto, eu estou na presidência da Associação dos Docentes da UFABC, e a gente está dando continuidade aqui a mais um episódio da TV AD, que é um programa que a gente tem feito toda quinta-feira, 14h, desde o início da quarentena, foram todas as quintas-feiras de debate. É um espaço também para os docentes se encontrarem, trocarem ideia no chat, a gente também saber que, muitas vezes, se encontrar, saber que está todo mundo bem. Então, tem sido um espaço importante de socialização e de reflexão, na verdade, de socialização, de reflexão e de elaboração. O episódio de hoje, ele dá continuidade a um debate que nós iniciamos já há algumas semanas sobre a questão do ensino, né, e os desafios do ensino nessa modalidade remota, não presencial, mediado por tecnologia ou simplesmente à distância, né? Claro que o ensino à distância tem toda uma normativa específica, a gente sabe disso, mas na prática, muito do acúmulo da discussão sobre ensino à distância pode nos ajudar também agora nesse debate sobre o ensino remoto. Por isso que a gente fez questão de trazer o ensino à distância, né, para o debate, até porque tem um acúmulo já de discussão e o nosso espírito é acumular mais ainda, né, para a gente conseguir planejar e desenhar aí para esse período de pandemia em que o ensino mediado por tecnologias vai ser incontornável, né, que a gente consiga pelo menos pensar políticas, processos, parâmetros, né, condicionalidades para que a gente possa desenvolver o ensino mediado por tecnologia, respeitando 3 princípios, né, que nós elencamos num processo longo de debate que a Associação dos Docentes da UFABC organizou, que é o princípio da democracia, né, e da transparência das decisões, o princípio da equidade e da qualidade, os princípios de equidade e qualidade, que são inerentes ao nosso projeto político-pedagógico, né, excelência com inclusão, e o princípio da solidariedade, né, ou seja, é um momento que vai exigir de todos nós muita empatia, para lidar com os desafios que estão postos. Então, a gente organizou uma série de debates sobre a questão da educação e, em um determinado momento, até porque a gente priorizou numa primeira sessão especialistas em educação, a gente percebeu que ficava muito restrito à área de humanidades, porque a educação é um tema das humanidades. Então, a gente, até por sugestão de alguns filiados, a gente resolveu organizar um debate específico sobre a questão da engenharias e ciências exatas. E por coincidência ou não, foram 3 homens, né, que vieram falar, e foi bem interessante, foi um dos nossos programas mais assistidos, mas a gente entendeu que, por mais interessante que tenha sido o debate, foi muito rico, eu recomendo que vocês assistam, está disponível no site da AD, tem especificidades, né, da questão da condição de ser mulher neste contexto da pandemia e ter que dar conta de toda a questão do ensino, da pesquisa, da extensão, das atribuições burocráticas que nós temos na universidade, com toda a jornada particular, né, a sobre-jornada que as mulheres têm, que eu acho que a gente acha que precisava entrar no debate. Além disso,
não é que as mulheres tenham uma visão específica sobre o problema das engenharias e da ciência, até tem, mas nem é esse o ponto que a gente queria frisar aqui. O que a gente queria enfatizar é que a Universidade Federal do ABC é uma universidade de engenharia e de ciências exatas, portanto, muito masculina, mas nós temos excelentes engenheiras, excelentes cientistas naturais, excelentes biólogas, físicas, químicas. Então, uma forma também de dar visibilidade para as mulheres nesse contexto, né, de uma universidade que, como muitas outras, aliás, não é uma especificidade da UFABC, é muito masculina, né? Então, esse é o espírito desse debate. E ele acontece num momento muito especial, né? Porque o CONCEP, que é o nosso Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, deu início ao debate do quadrimestre suplementar, né? Já tem uma minuta que está em discussão. Existe uma proposta que já foi formulada pela Associação Docente de algumas condicionalidades que a gente acha que são importantes, né? Alguns suportes institucionais que a gente acha que são fundamentais para que esse quadrimestre suplementar se desenvolva em condições de equidade e qualidade, né? Então tem esse debate posto aí na comunidade. Como é que a gente pode, como é que a gente discute essa minuta, como é que a gente complementa, como é que a gente pauta a temporalidade em que ela vai ser debatida, enfim. Então, a gente está no meio desse debate que vai acontecer, a princípio, no Conselho. Acho que caiu. Travou, mas voltou, né? Voltou. Travou, mas voltou. Então, a gente dá prosseguimento a esse debate, eu acho que é mais importante ainda nesse contexto. Então, dito isso, eu vou sem mais delongas, apresentar as nossas duas convidadas de hoje, a professora Michele Sato Frigo, ela é engenheira agrônoma e professora do curso de Engenharia em Gestão, né? Portanto, é do BCT. E a professora Ângela Fujita é bióloga e professora do curso de Planejamento Territorial, portanto, do BCH. Então, da outra vez, a gente tenta, né, o outro debate que a gente fez sobre engenharia e ciências exatas, a gente tentou contemplar os 3 centros: o Centro de Engenharia e Ciências Sociais, o Centro de Ciências Humanas e Naturais e o Centro de Computação, Cognição e Matemática. E a nossa intenção agora foi, pelo menos, contemplar os 2 grandes bacharelados interdisciplinares, então temos 2 representantes aqui de cada um desses centros. Então, a proposta é cada uma delas falar por 15, 20 minutos, fazer uma apresentação inicial. Eu vou colocar algumas questões para elas a partir daí, e depois a gente abre para as perguntas do público, que podem ser feitas pelo chat. Tá bom? Então, eu queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo, né? Já temos aí várias pessoas que estão aí no chat, e é isso. Sem mais delongas, eu vou travar meu vídeo para ficar só a Michele e o Marcos na tela. Eu peço para a Michele abrir o vídeo dela. Bom, boa tarde. Eu acho que, assim, eu queria começar minha fala que nós não estamos fazendo home office. Nós estamos trabalhando em casa da melhor forma que podemos realizar o nosso trabalho, né? Por que nós não estamos em home office? Nenhum de nós, né, estava preparado para essa situação e, consequentemente, não tinha uma infraestrutura adequada em casa para realizar o seu trabalho, né? Dada essa situação, eu acho que tanto para docentes quanto discentes, a gente tem que ter uma noção clara de que, lógico, estamos longe do ideal, mas estamos fazendo o melhor que podemos, né? Então, sim, da mesma forma que a gente escutou nesse período que os nossos alunos tiveram uma série de dificuldades de acesso, conseguir de fato estudar nas condições que cada um tem nas suas casas, nós tivemos isso também com os docentes, né?
Fora questões que são pessoais, né? Que são pertinentes ao período da pandemia e que são importantes nesse contexto também, né? Então, assim, não é uma situação que qualquer um de nós já tivesse passado, né? Isso interfere na nossa saúde física, na nossa saúde mental, emocionalmente, de novo, não temos esse preparo, tá? E isso acaba interferindo, tanto no desempenho do nosso trabalho, quanto no desempenho dos nossos discentes, né? Nesse sentido, né, eu acho importante pontuar que nós tivemos um ensino emergencial e, de novo, né, foi uma opção da nossa instituição. E eu fui uma das que continuei, né, nesse estudo emergencial, e, de fato, foi um momento para se aprender muita coisa, né? E eu falo que não adianta nada você ter passado por um período como nós passamos, do ECE, se agora a gente não fizer as modificações necessárias para melhorar a situação, que é uma situação que, de fato, a gente sabe que não é nem adequado tão cedo a gente sequer cogitar do ensino presencial, né? A maior parte das instituições já sinalizaram que tem sua pretensão de voltar após, né, o surgimento de uma vacina ou de remédios que sejam eficazes, né, para o coronavírus. E acredito que a UFABC, em algum dado momento, também já vai se posicionar frente ao que a gente já tem agora, a comissão, né, que vai começar a projetar as políticas para a volta ao ensino presencial nesse sentido também. Bom, dado isso, a gente tem que pensar o seguinte, né? Emergencial por quê? Porque a gente teve um ensino que foi semipresencial. Nós tivemos 5, 6 semanas, né, de ensino presencial e entramos no período de quarentena, tá? Querendo ou não, o que pelo menos foi a minha percepção e conversando com alguns alunos que são do meu curso, né, da engenharia de gestão. Hoje eu estou coordenadora da engenharia de gestão, inclusive pedi para o centro acadêmico passar, né, uma pesquisa com os alunos do meu curso, que as semanas presenciais foram fundamentais, tá, no ensino do ECE. Tá? Então, por exemplo, no caso específico da engenharia de gestão, e isso acontece em outras engenharias também, a gente trabalha muito em função de projeto. Tá? Por quê? Porque o projeto, ele leva o aluno a um ensino mais ativo, tá? E vai trabalhar não só o que a gente chama de hard skills, mas soft skills. Tá? Que em termos de discussão hoje na área de engenharia, são as habilidades mais importantes de serem desenvolvidas, tá, nos alunos, que basicamente são o quê? São todas as habilidades que não estão propriamente num currículo formal, como, por exemplo, né, questões de uma educação afetiva, questões de como se relacionar, como gerenciar conflitos, tá? E essa é uma preocupação que eu tenho muito grande nessa continuidade que a gente vai ter à distância, né? Como proporcionar para o aluno, né, um ambiente que vai ter que ser virtual, tá? E que ainda assim proporcione que ele desenvolva esse tipo de habilidade. Porque simplesmente eu dar conteúdo para um aluno, tá? E esse é um perfil muito específico do BCT, da engenharia, tá? Ele vai ler um livro, ele vai ver uma apresentação de PowerPoint, ele vai fazer uma lista de exercício e vai, né, ver, por exemplo, com as respostas que ele vai receber do professor, e ele vai desenvolver o conteúdo hard, que a gente fala, tá? Que é o conteúdo técnico. Ponto. E o que vai além do técnico? Né? Então, assim, a gente nem chegou nesse ponto ainda de discussão de como fazer isso, tá? Além desse ponto, né, que a gente trabalha muito em função de projetos, como que eu vou fazer a prática? Como que eu desenvolvo a prática virtualmente, né? Então, assim, uma coisa é você ver, por exemplo, um experimento sendo realizado. Outra coisa é você
está realizando aquele experimento. Há uma diferença muito grande no processo de aprendizagem. Isso não se substitui. Então, por exemplo, né, o Conselho de Enfermagem já se posicionou que é contra a continuidade dos estágios à distância, porque a prática é fundamental. E algumas disciplinas dos cursos de engenharia, a mesma coisa, a prática é fundamental. Tá? Então, assim, falando, por exemplo, da minha formação, que sou engenheira agrônoma, é impossível, sendo bem realista, desenvolver atividades de um grande percentual do ciclo de disciplinas específicas da engenharia agronômica, porque são disciplinas que são relacionadas à atuação no campo, e essa atuação no campo diretamente ao produtor, que é a extensão, que é um outro ponto, né? Que, por exemplo, o BCH já tem esse desenvolvimento do seu novo projeto pedagógico, né, que é a inclusão da extensão dentro da grade curricular, né, e que as engenharias vão começar a passar. Então, assim, a gente está num momento que a gente não sabe, de novo, como desenvolver nos alunos soft skills à distância. Estamos num momento de discussão de projetos pedagógicos, e isso não só aqui, né, em todos os outros cursos de engenharia do país. Dezembro desse ano eu fui numa reunião no CREA, né, para a discussão exatamente de como incluir a questão da extensão dos projetos pedagógicos, e aí fui em específico da Câmara Setorial, né, do curso que hoje eu sou coordenadora, que é Engenharia de Gestão, e ninguém sabia ainda como fazer, tá? Então, assim, a gente tem várias dúvidas e poucas discussões. E na situação em que estamos, a discussão às vezes fica bastante prejudicada, tá? Um outro ponto que eu acho que é importante, em específico falando da UFABC, não só da engenharia, do estudo, né, do ensino de engenharia como um todo, não só na UFABC, mas outras instituições, em específico na UFABC, a gente está com um problema muito sério na área de comunicação, né? Em que sentido muito sério na área de comunicação? A comunicação institucional. Ela não está chegando na ponta, ela não está chegando no aluno, ela não está chegando no docente. Né? Então, assim, hoje, realmente ativo, o que a gente tem é o CONCEP. Os outros conselhos não estão ativos. Isso é muito problemático em termos de processo democrático dentro da universidade. Tá? Um outro ponto, uma coisa é você discutir o seu curso, outra coisa é você discutir a sua universidade, né? Então, por exemplo, como coordenadora, eu tenho que ter um posicionamento porque eu represento os interesses do meu curso. Não necessariamente o meu posicionamento é o mesmo do meu curso. Em específico, realmente não é, tá? O meu curso quer sim continuar, inclusive com as disciplinas obrigatórias, tá? O meu curso é um dos cursos mais elitizados da universidade, e a gente já sabe disso. Mas o meu curso não é a universidade. E, bem como a Maria colocou, a nossa universidade é uma universidade que ela prevê um ensino solidário a todos e de qualidade, tá? Até esse ponto, que ainda não terminamos o ECE, que a gente termina no começo de julho, foi de qualidade? A gente não sabe, tá? De fato, os alunos aprenderam? A gente também não sabe. Quantos alunos foram excluídos nesse processo? Também não sabemos. E por que eles foram excluídos? Tá? Porque eles literalmente foram excluídos. Então, assim, sem esse tipo de dado, como dar continuidade? Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que eu já falei, inclusive, numa reunião do SEX. Tá? Uma das poucas reuniões que a gente teve no SEX. A gente não pode simplesmente pegar um rolo compressor e ir passando por cima, porque numa medida emergencial, e de novo, essa foi medida emergencial, nós continuamos o ensino, tá? Agora a gente está num outro momento, é um momento que a gente sabe que, a depender da questão de vacina, medicamentos, pode se prolongar sim, como fazer um ensino de qualidade e para todos, que agora no ECE a gente não fez, né? O que eu tinha para colocar era isso. Um outro, só finalizando, eu acho que é muito importante também
né? Todo um acompanhamento de como está a saúde da comunidade, tá? A saúde como um todo, como eu já falei, física e emocional, que a gente também não teve durante esse processo e que faz, sim, toda a diferença para quem está trabalhando e para quem está estudando em condições totalmente atípicas. Obrigada. Nossa, Michele, nem sei como te agradecer por essa fala, esse relato. Acho que você tocou em vários pontos que são muito importantes, né? Mas acho que depois eu vou nas minhas considerações, a partir também da fala da Ângela, reforçar algumas questões que você levantou, mas queria te agradecer por essa fala super objetiva e super importante. Acho que foi uma das falas mais relevantes que a gente teve aqui na nossa TVAD sobre todo esse processo, né? Então, queria passar a palavra para a Ângela, sem mais delongas, aí eu faço uma consideração e já passo a palavra para os nossos ouvintes aí, que temos já uns tantos assistindo. Obrigada, Maria. Então, quero começar primeiro agradecendo o convite, por esse espaço de abertura que, nas atuais condições da universidade, eu acho que era muito mais um papel institucional do que somente, ou também da associação. Eu venho mais trazendo uma percepção minha de todo esse processo, né? Não tem nem como... assim, tem, na verdade, na tentativa de agregar um pouco ao que a Michele já discutiu. Nós duas fazemos parte de um grupo que discute, inclusive, as práticas pedagógicas, né, o Praxis. Então, talvez as nossas falas elas vão se complementando, ou vão tomando mais corpo. Bom, vocês viram que tem barulhos, né? E por isso que não estamos em home office. Enfim, eu, como professora, eu assumi, né, a decisão de manter as turmas da graduação em esquema de ECE. Então, eu vou trazer um pouco dessa minha percepção ao aderir e em cima disso, quais fragilidades eu consegui perceber e, ao final, talvez eu tente colocar um pouco da minha percepção para curto e longo prazo, já que, né, a gente que é da biologia tem uma percepção que o retorno não vai ser tão fácil, né? Acho que foi segunda ou terça-feira, teve um fórum, uma mesa redonda, na verdade, com vários setores que eu assisti, e isso me angustiou muito, porque além da ideia de que a gente, né, muitas universidades vão voltar presencialmente só em 2021, e às vezes talvez nem tanto em 2021, e a gente continue com um sistema híbrido, né, e talvez isso seja uma realidade a médio prazo. Enfim, quando a gente, né, trabalhou no ECE, eu tive um grande desgaste, uma coisa que a Maria trouxe no início, né? Essa ideia mesmo que não é um EAD, né? É algo mediado por tecnologia, um ensino não presencial. Isso é importante porque ela toma um corpo até mesmo de discurso político utilizado de formas não tão ao pé da letra como deveria ser. Enfim, e mais ainda, eu acho que eu vou aprofundar um pouquinho mais no sentido que as discussões hoje que a gente precisa conduzir, né, pensando nessas projeções, não é tão somente da tecnologia, tão somente burocrático-normativo dentro da instituição, e bem o que a Michele comentou. Né? Também discutir práticas pedagógicas, porque o ECE foi, né, uma solução muito excludente e, quiçá, foi discriminatória. Né? Então, a gente tem que mudar e a tendência, ou, né, o que a gente recebeu do que talvez será a resolução do quadrimestre suplementar, o anexo, ela incorpora muito do que é o ECE. Então, a gente tem que ter essa preocupação. E lembrando que a Michele trouxe, o ECE nós tivemos quase metade do quadrimestre presencialmente. A gente vai ter que repensar muitas coisas. E reforçar mesmo o que a Michele comentou. Né? O ambiente acadêmico, ele não informa, não é simplesmente a gente entrar em webconferência, fazer uma palestra e tá bom, né? Porque não é informar. Já passou, né, da época que
a universidade só informada, ela forma, e ela forma com base em valores, competências, habilidades, que talvez a gente tenha, por defasagem até mesmo na formação pedagógica, de tentar, pelo menos, minimamente conseguir desenvolver não, mas começar a aguçar essas questões nos nossos alunos. Bom, enfim, né, falando do ECE, eu fiquei extremamente sobrecarregada, eu resolvi assumir continuar com todas as turmas. Eu estava com 5 turmas, né, uma da pós, na verdade 5, que são 4, porque era uma disciplina conjunta pós-graduação, né, sendo que uma turma tinha 105 alunos em sala de aula, e era exatamente essa turma que eu não ia manter, né, porque eu acho que a gente conduzir muitas turmas não ia ser de qualidade. Mas eu, no último momento, né, literalmente na última hora, eu aceitei assumir essa turma a pedido dos próprios alunos, porque é uma turma de demanda reprimida. E nisso eu vim com uma preocupação, porque, e a Michelle até comentou um pouco, a Maria também no começo, né? A gente não sabe, né? Foi bom, né? O SE foi bom, foi um sucesso, mas como ele está sendo mensurado? Quantos alunos a gente deixou para trás? Então, por exemplo, essa turma que tinha 105 matriculados, quando foi para a SE, caiu para 83. Desses 83, efetivamente, da minha turma, continuaram 37. Então, de que forma está sendo mensurado esse tal sucesso do ECA? Se eu falar que são esses 37, os 37 passaram. Oi? Ângela, desculpa, eu acho que travou por conta da minha internet, justamente quando você estava apresentando os dados. Você pode repetir? Posso. Então, Os dados dos 105, 83. Isso, ó. Então foram 105 que frequentaram a minha disciplina presencialmente, ao longo dessas 5 semanas. Quando entrou o ECE, 83 continuaram cadastrados no SIGA. Efetivamente, são 37 alunos que continuaram, porque eu tive 46 OS de pessoas que não fizeram nenhuma atividade. Então, se eu falar assim, qual que é a minha adesão? Se eu pensar dos 37 que ficaram, os 37 aprovaram. Eu posso falar, então eu tive uma aprovação de 100%. Mas e esses 46, nem os 46 que não conseguiram continuar, e ainda aqueles que antes de fazer adesão já optaram em falar que eu não quero continuar na disciplina. Veja, desses 106, 37 ficaram. Então, o quanto a gente perdeu ao longo do caminho. Por isso que eu até comento, não foi só um simples sistema excludente, mas talvez até mesmo discriminatório, em que aumenta essas desigualdades que se tem. Fora isso, a gente tem o quê? Até eu comentando com alguns colegas, a questão de continuar ou não a atividade de forma não presencial acabou sendo quase que uma escolha de Sofia, né? Independente do que a gente fosse escolher, a gente ia ter prejuízo, talvez mais prejuízo do que benefícios. Porque eu hoje eu tive vários cuidados em montar o material, então eu fiz texto, videoaula, coloquei material de apoio com síntese de conteúdo, então eu tive um cuidado, principalmente nas turmas que eu já tinha optado que eu ia fazer. Então, a partir do momento que começou a discussão do ECE, eu já comecei a montar material. Então, eu não tive tanto problema, exceto essa turma que, de última hora, eu acabei resolvendo assumir. Assumir não, continuar. Enfim, e essa questão da adesão docente, sem ter uma discussão no âmbito até mesmo das coordenações de curso, porque no momento desse ele foi o professor aderir ou não, não foi uma decisão estratégica. E isso levou a uma segunda fragilidade, que é o seguinte, quem aderiu ficou sobrecarregado, porque muitas turmas de professores que não aderiram tiveram que ser acolhidas por ele. E se você tem todo um trabalho pedagógico que você trouxe do presencial, como que você vai pensar, não é nem como vai pensar, mas como que esse processo de ensino-aprendizado para aqueles que estão entrando agora foi comprometido? Então, foi uma deficiência, não digo uma deficiência, mas foi aquilo que eu falei, a escolha de Sofia. Hoje, talvez, para um próximo quadro, eu não sei se eu iria aderir, né? Então, são coisas que
no momento, na urgência, a gente acaba tomando uma escolha que talvez, se você tivesse mais tempo, se você tivesse uma percepção maior de determinadas coisas, não teria feito essa escolha. E nisso vem, tanto para quem aderiu e quem não aderiu, seja aluno ou professor, aqueles sentimentos, né? Ao longo do quadrimestre, do ECE, eu tive alunos que falavam, ai, professor, eu não consegui fazer isso porque hoje, essa semana, eu não estou muito bem, ter crises de ansiedade. E nós, professores e professoras, tivemos também. Eu, assim, na terceira, quarta semana, até a Michelle sabe, foi um acúmulo de tantas coisas que eu cheguei ao ponto de, olha, eu não estou à altura da UFABC, é o que a UFABC espera. Eu até pensei mesmo numa tal exoneração. Veja a que ponto a gente chega emocionalmente, né? E nisso, a gente vai para uma terceira fragilidade que eu identifiquei dentro desse sistema, que nós viramos o bombril, a gente ficou multifunção, né? Além dessa multifuncionalidade, que a gente tinha que ser um técnico de audiovisual para editar a aula, né? A gente era o tutor, né? Se a gente for pensar DAD. A gente foi o TA, a gente né? um TI, né? Desculpa. A gente começou a assumir funções que não que descaracteriza o que é ser professor. Claro que complementa, mas, por exemplo, se for uma EAD, você tem todo um suporte técnico efetivo da instituição para isso, né? Quantos de nós não tivemos que aumentar a banda da internet para poder fazer essas aulas? Eu, inclusive, hoje, não sei se vocês escutam esse barulho, está o técnico de serviços aumentando para 200 a internet porque não estava dando conta. Então, são coisas... Além dessa questão da multifunção, teve um outro problema. Quantas plataformas estavam rodando ao mesmo tempo? Eu contei no mínimo 4. Né? Quantos ambientes virtuais de aprendizagem? Cada professor optou pelo seu. Mas e o aluno? Imagina se ele optou por 4 plataformas. Então, o TDIA, 4 disciplinas. Uma disciplina vai falar, eu vou usar o TDIA. A outra eu mudo. A outra é o Classroom. O outro está usando o SIGA. Daí vai fazer uma webconferência. Um usa o Zoom, o outro... Então, isso gera uma certa dificuldade e até mesmo facilita o aluno a se dispersar e a não conseguir terminar. Então, por isso que eu até comento, não só excludente como discriminatório e essas fragilidades acabaram intensificando problemas que a gente sabe que existe no presencial, mas foram totalmente intensificadas à distância. Outra questão, acho que para a gente que é docente, foi uma falta de orientação, que é o que a Michelle comenta, sobre a questão da comunicação, né? Só para você ter ideia, em 8 dias, eu enviei para os alunos 3 orientações diferentes. Uma porque havia um questionamento sobre um determinado item, eu enviei tendo uma interpretação da resolução e do anexo da resolução do CONCEP. Enviei, no dia seguinte veio uma orientação no nível da diretoria de centro, que era um pouco diferente do que eu enviei. Daí fui lá, enviei de novo. Passou 3, 4 dias, veio aquela instrução geral da própria UFABC, que daí eu tive que refazer. Então, imagina a confusão comigo, mas também com os alunos em relação a esse aspecto. E tudo isso também vai numa questão por exemplo, do controle de presença, né? Ficou muito aberto. Então, a gente teve uma resolução com anexos que deixaram muito aberto vários termos. Um deles, quando a gente está falando da questão de direitos de uso, a questão do controle de frequência, a própria avaliação, né? A questão da atividade síncrona, assíncrona, que gerou muito ruído e até mesmo situações constrangedoras, tanto para docente quanto para discente. E parte de todas essas 5 fragilidades que eu coloquei até agora, ela poderia ser minimizada, e espero que seja, porque eu levanto fortemente essa bandeira, com a capacitação docente.
não só capacitação docente, mas aquilo que a gente chama de ambientação discente para o sistema. Por quê? É um sistema não presencial, é aquilo que a gente está falando de um acompanhamento remoto, é um ensino mediado por tecnologia. Mas que tecnologia é essa? Nem todo mundo está acostumado. Imagina a gente com 4 plataformas, como que o aluno vai? Em uma atividade está no canto superior esquerdo, na outra no canto superior direito, na outra está lá embaixo. Então, isso é extremamente complicado. Só para dar um exemplo dessa questão da capacitação docente e ambientação discente, a minha irmã ela é docente do Centro Paula Souza. Eles tiveram capacitação docente para o sistema e a ambientação discente antes de iniciar as atividades de acompanhamento remoto. E eu acompanho, porque nós moramos na mesma casa, e eu acho que não foi um sucesso, mas que isso foi um diferencial para os alunos não evadirem, né, eles não terem tanta dificuldade. E por que capacitação discente, né, docente? Primeiro, foi dito, o Netel vai fornecer um mapa de atividade. O que é mapa de atividade? Eu fiz capacitações, eu sabia montar, eu tinha, na verdade, a minha disciplina já estava montada por conta de um curso que eu havia feito. Mas quantos colegas nem sabiam o que era o tal mapa de atividades? E outra, como que eu vou fazer o feedback? Né? A comunicação escrita, ainda mais um sistema remoto, né, à distância, ela implica em certos cuidados, a gente precisa ser mais assertivo. E mesmo eu tomando muito cuidado, às vezes eu vejo que eu cometo algumas gafes. Isso porque eu já fiz muitas capacitações. Então, assim, como que eu vou fazer o feedback de forma que eu não seja tão agressiva, de forma que o que eu vou escrever ela não tenha uma interpretação não da forma que deveria ser. Que ferramentas que eu posso usar para avaliação? Eu estava até acompanhando uma live dos representantes discentes, que eu fiquei abismada com essa informação. Como ter uma avaliação que o professor fala para o aluno, habilitem a webcam que eu quero ver que vocês estão fazendo a avaliação. Não se faz isso, né? Ainda mais numa universidade que preza, né, pela equidade, por solidariedade, tudo isso. Eu acho que são cuidados que deveriam ter, e não teria acontecido se tivesse a capacitação docente, por exemplo. Só para outro exemplo do que é importante. Alguém sabe o que é rubrica em avaliação? Isso é usado para fazer os feedbacks. Né? Então, são coisas assim que é fundamental. A confusão que está tendo do que é atividade síncrona e assíncrona. Não é uma questão de interpretação. São conceitos, são ferramentas, são conceitos concretos. Não é interpretar. Alguém interpretou que era dessa forma, não. Você tem uma definição muito clara do que é cada uma desses tipos de atividade. Né? E por que a ambientação discente? Primeiro que a gente precisa, tanto os ingressantes quanto aqueles que estão, né, nosso corpo discente, ter, por exemplo, não digo noções, mas assim, uma ambientação, por exemplo, como na etiqueta. Então, como que você, não é nem se portar, mas qual que é a sequência de atividades que você vai fazer? Como que eu vou planejar o meu estudo, já que eu não vou ter o encontro semanal com o meu docente? Por exemplo, né, em todas essas minhas turmas que eu mantive, eu percebi o seguinte: depois, né, da terceira semana que foi criada uma rotina. Então, eu tenho muitos alunos que ainda estão entregando atividade, porque demorou 3, 4 semanas para entender o que era esse sistema. Se o SE era 7, mais da metade desse período foi só para entender o que estava acontecendo. Tem gente que entendeu e saiu, tem gente que está continuando e a gente não vai negar, né? A gente tem o dever de manter os alunos, né, integrados no sistema, né? Então, acho que são coisas que é importante. Essa ambientação discente também daí eu vou para a 7ª fragilidade que eu percebi, da questão do respaldo legal. Daí a gente vai chegar lá. Mas eu estou finalizando, tá, Maria? Então, não se preocupa, não.
Uma coisa importante... Angela, fica tranquila, Tá. você está super no tempo, não se preocupa, use o tempo. Tranquilo. Tá. Não, então, mas só voltando a essa questão da ambientação discente, por que é importante? Quando a gente não tem os encontros presenciais no ensino, cada vez mais o aluno ele tem que ser proativo. Ele é o sujeito ativo do seu processo de ensino-aprendizagem. Nós, inclusive, né, eu, você, Maria, a Michele, mais ou menos a nossa faixa etária é uma geração que veio adestrada de um sistema tradicional de ensino, que a gente tinha que sentar, escutar, e olhe lá se não tinha professor que a gente, quando entrava, a gente tinha que levantar, né? Então, a gente foi adestrado. Para a gente já é difícil, mas eles estão, os alunos e alunas estão sendo o quê? Forçados a ter que assumir essa postura de sujeito ativo, de ser proativo. É ele que, não importa se eu coloquei 3 textos referentes a 3 semanas de aula, que ele pode escolher começar pela última. Ele escolhe se vai fazer atividade ou não, ele escolhe se vai ver o vídeo ou não vai, ele escolhe inclusive se vai querer fazer atividade. Então, assim, por isso que é importante esse entendimento que, como sujeito ativo do seu processo de ensino-aprendizagem, não adianta nada ele fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, né, copiar o texto pronto da internet, porque o processo é para ele, a aprendizagem é para o discente, não é para mim. Né? Então, mudar esse paradigma, quebrar essa inércia, é importante. Por isso, de capacitações discente. E mais ainda, como ele é sujeito ativo, ele precisa ter um envolvimento no processo. Ele tem que ter aquilo até que a própria Michele falou, a gente tem que ter o cuidado do emocional do aluno. Né? Então, por isso que eu levanto muito essa bandeira, tanto da capacitação docente, quanto da ambientação discente para esse sistema. Por mais que ele seja emergencial, por mais que a gente sabe que, ou pelo menos espera que ele seja por esse período da pandemia e da pós-pandemia a curto prazo. E, dito isso, eu encontro, né, eu visualizei, eu identifiquei uma 7ª fragilidade, que é o devido respaldo institucional. Não é DA, DCE, que tem que monitorar o ECE. Né? Cabe à instituição fazer isso. Né? Se tem uma denúncia, cabe à ouvidoria investigar e dar o segmento. Não é o aluno deixar de fazer, não, deixar de assumir a sua postura. Claro, faz parte do papel dele, mas não é só dele. Né? Então, faltou um pouco. A mesma coisa, toda essa discussão que a associação vem fazendo. Não é só da associação essa responsabilidade, ela é institucional. Então, é nessa questão que eu acho que faltou um pouco de respaldo institucional, mas nessas minúcias. Claro que a reitoria, toda os dirigentes, eles estão com N preocupações, mas rodar um sistema nessa forma, como foi feito, nós entendemos, eu pelo menos, né, eu não posso falar pela maioria, mas há um entendimento que era necessário, está sendo feito o possível, como a Michele falou, mas assim, esse possível também, ela precisa de um mínimo. Né? Outra questão importante, que foi uma discussão que teve, acho que na 5ª ou 6ª semana do ECE, é sobre direitos de imagem, essa exposição, né, de videoaulas, de webconferência, o que for, que era dessa relação docente-discente, que cita essa turma que foi exposta. Né? Ou o fato, por exemplo, de docentes virarem memes. Então, tudo isso, o que tinha lá na resolução e no anexo? Que era que o docente poderia propor termos com os alunos. Não é. O docente tem que propor. Então, aquele que não propõe, ele está dando essa autorização. Né? Então, é bem complicado. E isso gera um clima, um ambiente, talvez, não é bem esse termo, mas a ideia é essa, de insalubridade, né? Ou mesmo que a gente pode falar de uma autovigilância que aumenta o nível de estresse de todo mundo. Então, nós tivemos que nos reinventar como docente, como pesquisadores, como filhas, mães, companheiras, do que for. E atrelado a isso, você, de repente, acorda
Não que tenha acontecido comigo, mas se tivesse acontecido comigo, não, eu falaria, mas você acorda um dia, de repente, a tua imagem lá com um meme não tão agradável, né? Uma situação vexatória. Então, é extremamente complicado. Eu falo, mas como que eu vou fazer isso? Você chega e fala que acho que travou para mim ou travou para o intérprete? Ah, tá. Ok. Né? Então, é muito complicado. Outra questão que a gente não se preocupou, e é importante ter, é a questão de direitos autorais. Né? Existem, né, direitos autorais que talvez, né, eu só estou falando talvez, não foram respeitados no SSE quando a gente começa a compartilhar várias coisas, né? Começa a colocar como um texto obrigatório de leitura um capítulo de livro que não necessariamente está com o direito que permite a reprodução. Então, são cuidados que a gente precisa ter e a gente simplesmente negligenciou, tá? E, por último, eu acho que a gente tem que pensar que tanto o docente quanto o discente é o sujeito ativo do processo. E a gente está tentando, na medida do possível, ao longo do que foi o ECE e o que vai ser para frente, se reinventar da melhor maneira possível. A gente faz assim, o possível, o que é possível. Eu acho que a própria instituição talvez esteja fazendo isso, na espero, né? Só que isso faz com que isso que é possível para a gente, e até mesmo uma resolução bastante ampla e vaga, ampla não, mas vaga em alguns aspectos, favoreçam algumas questões que a gente até, na biologia brinca, que são o que a gente chama de algumas vantagens, né, evolutivas. Até a gente brinca aqui, a trapaça é uma estratégia evolutivamente estável, mas não compensa, né? Por que eu comento isso? Então, a gente começa a ter algumas fragilidades no que foi o ECE e, por instinto literalmente de sobrevivência, ela foi acolhida, né? Para não dizer outra coisa. Então, assim, é claro que teve muitos trabalhos, então estou falando igual a minha turma, claro, eu tive a percepção, pessoas copiaram uma da outra, daí você vai fazer o quê? A gente não tem um respaldo legal para, inclusive a gente nem pode fazer isso, né, acusar de plágio, né? A gente, por uma questão de sobrevivência, a gente acaba, de sobrevivência nesse sistema, não refletindo as nossas próprias práticas, e a gente acaba replicando aquilo que a gente está acostumado, a gente continua na inércia. Em que sentido eu estou falando isso? A partir do momento que ele é remoto, né, então a gente começa a adotar um ensino que não é presencial, nesse caso é semipresencial, mas começa a ter atividades não presenciais, isso não quer dizer que eu tenha que ficar 2 horas fazendo uma webconferência com todos os meus alunos e alunas acompanhando, né? E isso foi complicado, porque eu não adotei atividade síncrona. A única atividade síncrona que eu adotei foi plantão de dúvidas. E eu tive reclamação de que eu não estava dando aula, né? Porque não tinha vídeo. Era só texto, era só vídeo gravado, que eu não estava... Então, veja como nós, docentes e discentes, estão adestrados a um sistema tradicional de ensino, né? E ao falar isso, eu vou fazer uma analogia, ou talvez uma alegoria, não sei, falando sobre se a nossa comunidade está preparada para a TIC. Né? Por quê? Para as tecnologias de informação e comunicação para o ensino. Né? É como se a gente estivesse na era das caravelas e nos desse um Boeing. Né? Por mais tecnologia embarcada que tem, a gente não consegue entender essa tecnologia. E eu vejo um pouco disso em relação às ferramentas que a EAD tem à nossa disposição. Por que eu estou comentando isso? E talvez, em algum momento, acho que foi já discutido em alguma mesa redonda em relação à acessibilidade. Não sei se é do conhecimento de todos, mas com certeza os intérpretes têm essa percepção e vão entender o que eu estou comentando. Por exemplo, o Moodle, que é uma plataforma,
um ambiente virtual de aprendizagem. E por isso que eu reforço, a gente precisa escutar especialistas no assunto e que não foram escutados durante a discussão do ECE. A gente tem que respeitar os DI, os designers institucionais, conversar com ele, não dá para tomar um café, mas bate um papo com ele, mesmo que à distância, né? Por que eu falo isso? Bom, o Moodle, ele tem o que a gente chama de desenho universal. E o design institucional, ele tem a competência e habilidade para fazer isso para a gente. O que é esse desenho universal dentro de um ambiente virtual de aprendizagem? Em todo o cuidado no planejamento, e a gente não teve no ECE, de questões para acessibilidade. Por exemplo, eu disponibilizar material que seja um REA, um recurso educacional aberto, porque ele vai poder passar por um software, por uma ferramenta de leitura de tela. Então, isso facilita o acesso para quem tem baixa acuidade visual. Tem uma paleta de cores específica que vai permitir que quem é daltônico, quem tem espectro do autismo, que determinado tom não favorece o aprendizado lá dentro. Então, o design institucional, mais toda uma equipe, ela trabalha para fazer esse desenho universal que o Moodle, o Tidian não, mas o Moodle ele traz. Outra questão, quando se implanta o Moodle, tem um padrão, né, de se construir o curso, que a gente fala que é W3C, WCAG, e no Brasil a gente usa MAG, está relacionado a essa possibilidade de transpor as informações para formatos mais adequados. E que a gente não teve esse cuidado. Então, essa tecnologia aplicada ao ensino traz isso. Então, ela pode minimizar essa exclusão que tem, né, favorecendo o acesso aos PCDs. E a gente não teve esse cuidado, né? Eu mesma disponibilizei para alunos textos que não eram REA porque não tinha outro, eu não tive tempo de achar algum outro que tivesse essa facilidade, né? Então, e principalmente porque eu até fiz falando do Boeing e das caravelas, porque esse sistema tradicional de ensino, a forma, inclusive, como a maioria de nós aderiu ao ECE, é mais ou menos um sistema colonizador. Esse sistema de ensino tradicional, ele é colonizador. O aluno é um sujeito passivo que vai receber as informações do ser maior que é docente. E a gente não está mais nisso, né? Na evolução, tudo é gradual e, claro, que tem algumas mudanças abruptas, e faz parte do sistema isso, né? Então, essa ideia, né, do que a gente está falando, mas como que foi essa mudança abrupta do sistema de ensino, né, das práticas pedagógicas, ela vem acontecendo de forma gradual. A Michelle trouxe o exemplo da extensão, mas a gente tem práticas pedagógicas vigentes, inclusive, com vários professores, né, e são práticas até que a gente discute bastante, de metodologias ativas, outras formas de você aumentar essa sensação, esse sentimento de pertencimento que os discentes têm, a própria atividade de extensão. Então, ao incorporar a extensão no projeto pedagógico, você já está favorecendo essa, não digo modernização, mas essa transição desse sistema mais colonizador de ensino para um sistema em que o sujeito em que o discente é um sujeito ativo, facilita. Então, com a pandemia, o que aconteceu? A gente estava numa inércia. Assim, para quem não era ambientado para todas as tecnologias, continuava com as suas aulas tradicionais. Quem começava a ser mais inovador no ensino, tentando adequar, e havia, inclusive, um certo bloqueio, uma inércia das alunas e dos alunos em sentido. É muito mais prático do que a aula tradicional, do que você ser um sujeito ativo, porque é trabalhoso, você vai ter atividade, você está sempre ativo dentro da sala de aula, e isso é trabalhoso, né? Então, com tudo isso que veio, faz com que a gente comece também a repensar a nossa prática docente dentro da sala de aula. Eu tenho por mim que depois de tudo isso, nós seremos professores melhores, né?
nos tornaremos educadores mais conscientes da nossa função social, né? E por fim, eu vou assim, só deixar algo que me chamou muita atenção, de um autor que eu gosto muito, né? E um autor que eu aprendi a admirar dentro da UFABC, que é o Latorre. Então, semana passada ele deu uma entrevista, não, foi transcrita uma entrevista na internet, em que ele fala bem isso, né? Até vou ler e eu vou encerrar com essa fala. Não há como voltar ao padrão usual. O caminho para sair da crise seria buscar novas formas de viver. Não devemos perder a oportunidade de fazer algo diferente. Né? Então, eu encerro, agradeço e dizer o seguinte, fazer o diferente nessa situação não quer dizer fazer rápido, fazer tudo no atropelo como foi antes, mas, assim, tomar consciência desse processo e fazer exatamente o que a Michelle, inclusive uma amiga nossa, a Renata, ela falou muito para mim, olha, a gente faz o que é possível. Então, a gente tendo esse entendimento, eu encerro, agradeço de novo a oportunidade, reforço o papel importantíssimo que a associação está fazendo, promovendo esses debates semanais, trazendo uma rotina que é muito legal de até mesmo reencontrar os colegas. E obrigada. Ângela, nossa, eu queria agradecer demais por essa sua apresentação, que foi super interessante. Tem vários comentários aqui, eu só quero ler um, né? Da Carol Pinho, dizendo que você não é que você não está à altura das exigências da UFABC, você está acima das exigências da UFABC. Acho que isso é importante. A partir das falas de vocês, normalmente a gente faz uma pergunta, né? Mas eu fui instada, ouvindo vocês, a fazer mais do que uma pergunta, uma intervenção política mesmo nesse debate, mapeando algumas coisas e reforçando algumas das nossas pautas, né? Nesse processo todo. Eu acho que vocês acompanharam, provavelmente, a AD realizou, além desses debates semanais aqui na TV AD, a gente organizou grupos de trabalho para discutir cenários, porque estava tudo muito nebuloso. O que aconteceria, né? Como é que seria? Nessa discussão, ficou muito claro para nós, quando nós reunimos vários docentes, inclusive biólogos, né? Tinham vários biólogos, alguns biólogos que participaram desses debates, que nos apontaram muito cedo, eu diria, que não haverá retorno presencial total tão cedo. Né? Isso posto, foi ficando muito claro para nós que a gente vai conviver por um longo tempo, pelo menos com um ensino híbrido, que foi o que a gente teve no ECE, parte presencial, parte à distância. Quando não, por um longo período com esse ensino remoto, mediado por tecnologia ou à distância, como a gente queira chamar, certo? Então, isso posto, né? Eu acho que dito isso, acho que a gente vai conviver por um período ainda incerto, né? Que pode ser de um quadrimestre, mas muito provavelmente será de 2, 3, 4 quadrimestres. Então, não dá, pelo menos no ensino híbrido, talvez não seja inteiramente remoto, mas a gente não vai poder voltar também totalmente. Há uma possibilidade real que a gente tenha que conviver por um longo período com esse tipo de ensino. Né? Considerando isso, a emergência que pautou o debate do ECE, que na visão da associação docente, desde o começo, né, não era necessário ser tão urgente. A gente precisava, antes de seguir com o ECE, que ninguém era contrário, preciso deixar isso bem claro, ninguém nunca foi contrário ao ensino mediado por tecnologia no período da pandemia. O que nós éramos contrários é fazer isso sem equacionar algumas questões básicas, né, que poderiam ter resolvido muito dos problemas que vocês levantaram. Então, a questão do treinamento, a questão das plataformas, a questão do que o aluno pode fazer com a imagem do professor ou não, ou seja, tem vários aspectos que podiam ter sido equacionados. Mas a gente entende que havia uma emergência naquele contexto, foi uma decisão da reitoria seguir para concluir. O próprio reitor disse para a gente em reunião que eles fizeram assim porque eles imaginavam que nós estaríamos voltando à atividade presencial nesse momento. Ele disse isso em reunião. Nós fizemos o ECE daquela maneira porque a gente achava que o retorno seria muito anterior ao que se provou verdadeiro. Então, a gente entende que a reitoria tenha tomado essa decisão, que os conselhos tenham referendado.
né? É compreensível. Agora, não é mais compreensível que a gente siga, né, com um quadrimestre suplementar que, de novo, ninguém é contrário, né? Ninguém, não passa pela cabeça de ninguém dizer não vai ter nenhum tipo de ensino, não vai ter nenhum tipo de atividade. Mas, assim, não dá, é absolutamente impossível que a gente siga com uma nova modalidade, né, que a gente dê o nome que a gente quiser, mas que vai basicamente dar continuidade ao ECE sem cumprir alguns requisitos básicos, né? O primeiro deles, eu acho que a Ângela tocou, que eu quero frisar, que é o caráter voluntarista do ECE. Né? Quando ela fala foi uma escolha de Sofia para todo mundo. Para quem seguiu foi difícil, e para quem não seguiu, foi muito difícil. Né? Todos nós, sejam os que seguiram, sejam os que não seguiram, sofreram nesse processo. Foi um processo permeado por sofrimento. E é preciso dizer isso. E foi um sofrimento dado por uma imprecisão conceitual. Ou seja, a universidade não se responsabilizou, ela transferiu para os docentes a responsabilidade por seguir com as suas turmas ou não. Aqueles, por exemplo, que tinham atividades práticas e que nessa decisão de Sofia optaram por seguir, podem, agora que não vão conseguir concluir, como é que ficam? Né? É responsabilidade do docente? Não pode ser, certo? Tem que ter uma responsabilização institucional, a gente tem que tomar essa decisão conjuntamente, como instituição, e todos assumirmos a consequência, nós somos parte de uma instituição, né? E por isso eu acho que é inadmissível que o quadrimestre suplementar mantenha esse aspecto voluntarista, né? E eu faço questão de ler, eu até baixei aqui a resolução, que tem, num dos considerandos, diz o seguinte: considerando que cabe ao docente definir se, diante dos recursos tecnológicos de que dispõe, seus componentes curriculares podem ser continuados em formato adaptado. Gente, não é possível, de novo, a gente transferir para o docente essa responsabilidade. Então, assim, a Ângela foi muito pedagógica a fala dela, porque ela disse, né? O pessoal daqui está aumentando a minha internet. Nós estamos pagando para trabalhar, a gente está tendo que adquirir com os nossos próprios recursos numa situação de pandemia, né? Que a gente está com dificuldades financeiras, todo o ônus desse processo, né? De nos qualificar, de ter equipamento, de comprar. Eu tive que comprar software para seguir com o meu curso livre. Né? E é caro, não é barato. Por quê? Porque a gente não tem recursos. Então, eu acho que o aspecto do voluntarismo é algo que a gente precisa discutir muito seriamente. Não pode ser uma decisão que recaia sobre os docentes e sobre a avaliação que eles vão fazer das condições que eles previamente dispõem por questões pessoais. Isso tem que ter uma solução institucional, tem que ter um programa de isonomia de condições de trabalho, de auxílio para a internet, de auxílio para equipamentos, para que a gente possa ter todas as mesmas condições para seguir minimamente. Um outro aspecto que eu acho que é fundamental, né, que não dá para seguir sem, é o mapa de vulnerabilidade dos alunos. Os dados, Ângela, que você apresentou, né, da desistência, são muito impressionantes. Né? Veja, se você, que é uma docente, que fez todo esse esforço, que tinha qualificação, né, que certamente tem empatia com os alunos, né? Se você viu esse nível de desistência, digamos assim, isso está se reproduzindo em escala. E o ponto é, por que esses alunos estão desistindo? Não adianta a gente apresentar uma pesquisa de 2 anos atrás, né, que é ótimo, a gente tem um mapa geral, mas a situação mudou muito. Alunos que não eram vulneráveis em 2018 são vulneráveis hoje. E as vulnerabilidades desse processo ainda são desconhecidas, a gente não entende por que eles desistem. Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer esse mapa de vulnerabilidades atualizado. Um outro aspecto é a questão da plataforma, que vocês duas comentaram e é muito importante, né? A gente tem que ter uma plataforma única, né? Tanto para os alunos, isso é fundamental, mas também para os docentes, que a gente tem ali todos os recursos. E mesmo que essa plataforma não esteja disponível já imediatamente para o quadrimestre suplementar próximo, ela tem que começar a ser desenvolvida já, que seja o Moodle. Então vai ser o Moodle, então nós vamos ter que ser treinados no Moodle, nós vamos desenvolver. Mas assim, a universidade tem que dizer para nós qual é a plataforma. Não dá para cada professor adotar a sua.
O outro ponto é a questão do treinamento, né? Que é o único aspecto que parece que está equacionado, porque a gente vai ter um treinamento nesse período, né? Entre o fim do ECE e o começo do quadrimestre suplementar. Mas é fundamental que não seja um treinamento só técnico, né? Que ele dê conta também de dimensões pedagógicas. E o último ponto que para nós é essencial é a questão da avaliação do ECE, né? Então, o calendário que a reitoria propôs, né, na minuta de resolução que ela enviou para aprovação do ECE, do quadrimestre suplementar, né, a aprovação aconteceria 3 dias depois do fim oficial do ECE, que é dia 23 de junho. Né? Eu acho que assim, nós temos a tarefa não só para a própria universidade, para a própria UFABC, mas para todo o sistema de ensino superior, né, pelo que representou a experiência do ECE, de fazer uma avaliação do ECE muito sistemática, e que essa avaliação corrija os erros que a gente está identificando. Por exemplo, se a gente perceber que tipo de disciplina teve mais desistência, já é um indicador do que a gente pode ou não oferecer nesse sistema. Se a gente consultar os docentes que tiveram mais ou menos sucesso, a gente consegue entender que tipo de procedimento funcionou. E mais, eu acho que a Ângela tocou um ponto. Os que não tiveram sucesso, entre aspas, né? Do ponto de vista dos alunos que completaram, eles podem, na verdade, estar no caminho certo, mas eles precisam de apoio institucional para realizar. Os alunos precisam de treinamento para entender essa nova pedagogia. Então, eu acho que é fundamental, né, que a gente faça uma avaliação do ECE para definir parâmetros, né, claros, a partir do CONCEP, não deixar a cargo das plenárias, porque é muita responsabilidade, nem a cargo dos docentes individualmente, mas que a gente defina parâmetros. E, por fim, eu queria terminar com uma questão que a Michelle trouxe na fala dela, e que para mim é absolutamente fundamental, que é o fato de que a única instância que está funcionando oficialmente na universidade é o CONCEP. O CONSUNE vai se reunir pela primeira vez no dia 23 de junho. E a pauta do CONSUNE nem é a situação da pandemia e o funcionamento da universidade na situação da pandemia. É o depois, é o futuro, é o nosso retorno presencial, que ainda que é importante discutir, sem dúvida, mas que ainda está muito longínquo. Então, assim, embora as plenárias estejam se reunindo, muitas delas, né, ainda é totalmente informal. Né? Não tem as instâncias da universidade não estão funcionando. E elas deveriam ser um espaço privilegiado para a gente fazer esse tipo de debate. Mas, mais do que as instâncias, eu acho, e aí eu termino perguntando para vocês o que vocês acham dessa proposta, né? Porque na nota que a gente discutiu na plenária dos docentes, na nota pública, né, que os docentes soltaram, tinha uma demanda por espaços democráticos de discussão com toda a comunidade, à luz do nosso projeto pedagógico, da experiência do ECE e tal. Então, a gente propôs a realização do primeiro congresso virtual da UFABC, ou seja, que depois do fim do ECE e antes da deliberação sobre o quadrimestre suplementar, que a gente tivesse um espaço virtual para discutir, para levantar, que fosse chamado pela universidade, reunindo alunos, professores, e que a gente se ouvisse os nossos desafios, né, e formulasse algumas questões que para nós seriam incontornáveis, que devem estar equacionadas no quadrimestre suplementar. Né? Isso não atrasaria, essencialmente, o QS, até porque, né, só teremos um quadrimestre nesse ano, né? Então, se a gente começar 15 de setembro, a gente termina tranquilamente, né? Tranquilamente esse quadrimestre dentro desse ano, sem sobrecarregar ninguém, e a gente teria tempo, que eu acho que esse é o principal, a nossa principal demanda no momento para a reitoria. Né, nós nem estamos ainda no momento de solicitar A, B ou C, o que a gente está pedindo é só tempo para a gente poder equacionar esses problemas, discutir e fazer uma resolução de quadrimestre suplementar que dê conta de todas essas questões. Então, antes de abrir aqui para as perguntas do público, eu queria ouvir vocês qual seria, na opinião de vocês, o melhor espaço, né? Vocês duas tocaram nesse tema, né? De que a gente precisa ter espaço, tempo,
para fazer essa discussão e essa deliberação. Então, eu queria ouvir vocês de quais seriam esses espaços, como é que vocês imaginam, né, esse calendário, né? Acho que podíamos começar pela Michele e depois pela Ângela, para seguir a ordem. Bom, o primeiro congresso que a gente teve, que foi presencial, eu participei, né? E dos dias que eu participei, a gente teve pouca participação discente, tá? Me preocupa um pouco, porque, assim, a gente tem uma diferença gritante, por exemplo, entre BCT e BCH, no que diz respeito à participação discente em termos de discussão, tá? E não só em termos de discussão, de, por exemplo, a política, né, que a gente tem educacional da UFABC, mas de ser algo realmente que os alunos sejam incentivados a participar, né? Vou pegar o meu exemplo, tá? A gente não tem representante discente na nossa plenária, porque os nossos alunos estão fazendo um estágio que, na verdade, não é estágio, é trabalho. E é um subtrabalho, porque, na verdade, ele está trabalhando como um engenheiro formado, ele está recebendo como estagiário e, pior, quando ele é efetivado, ele recebe como analista. Ele não recebe como engenheiro e, de novo, continua executando o trabalho de engenheiro, né? Então, assim, um ambiente virtual para discussão, e concordo com o sindicato, facilitaria em muito esse debate, tá? Que é um ponto que, antes da gente estar nessa situação, né, de isolamento, a gente já discutia. Por quê? Pelos nossos alunos terem essa característica de que, sim, é a forma deles conseguirem se manter na universidade, que é um estágio que é trabalho, a gente precisaria de um espaço onde eles conseguiriam participar sem estar necessariamente presentes, né? Então, assim, acho a solução do Congresso para essa discussão uma solução importante. Porque, por exemplo, eu tenho vários alunos que não sabiam o que era um CONCEP, que não sabiam o que era um CONSUNE, e que, visto que, lógico, todo mundo quer se formar, ninguém quer ficar parado, mas entende que várias coisas precisam ser modificadas nesse regramento do que vai ser um quadrimestre suplementar. Porque, lógico, como a gente falou, todo mundo sofreu, como você bem colocou, Maria. E, assim, eles nem sabem o que um CONCEP faz, eles não sabem o que um SUNE faz. Então, se você for acompanhar, por exemplo, o tipo de pergunta que você tem na transmissão via o canal do YouTube, você vê claramente que, às vezes, não sabe como é que funciona a administração da universidade. Então, ter isso claro para o aluno, isso claro para os docentes, ou seja, equacionar para toda a comunidade, para os técnicos, enfim, seria muito importante. Porque isso que você falou, e como a Ângela também colocou, nós não vamos sair dessa situação tão cedo, né? O ensino totalmente presencial, ele está muito longe de acontecer, né? E aí entramos num outro ponto, que é da questão, igual da Ângela falou, do ser síncrono e assíncrono, tá? Nem sempre é fácil para o docente fazer síncrono e nem sempre é fácil para o aluno acompanhar o síncrono, tá? Eu dei a minha disciplina totalmente síncrona e nós começamos em 74 e acabamos em 74, tá? Diferentemente do caso da Ângela, o que eu digo? De novo, tá? Eu tenho alunos com condições diferentes das condições de vários alunos que a gente tem na UFABC. Alunos com condições de acesso à internet, de acesso a equipamento, e aí por diante, tá? Disso que você colocou, Maria, das condições igualitárias para todos os docentes de trabalho. Por incrível que pareça, eu tenho docente que não tem notebook em casa, que ele não aderiu agora ao ECE porque estava doente, mas que está pensando em como vai fazer o quadrimestre suplementar, que sim, né, quer continuar dando aula, mas não sabe nem como. Não tem nenhum notebook em casa, entendeu? É uma pessoa que, por exemplo, assim, nesse caso em específico, tem uma dificuldade em termos de acessar as ferramentas virtuais. Então, a gente está, do ponto de vista, inclusive, de formação, muito distante um do outro. Então, tem gente, e, de novo, recair isso sobre o professor é um absurdo,
entendeu? Literalmente que foi o que aconteceu com essa né? Faça aquilo que você pode fazer e ponto. E se você não pode, mas você quer? Qual apoio institucional que a gente teve? Nenhum, né? De novo, como a Ângela colocou, quem foi nosso tutor? Ninguém foi nosso tutor. Nós somos os nossos tutores, tá? Os professores que se manteram ativos no processo de comunicação com seus alunos perceberam que turmas grandes são impossíveis de serem levadas, tá? Com qualidade. Então, assim, uma coisa que eu fiz em específico na gestão, eu conversei com cada um dos meus docentes. Agora, nessa possibilidade de continuidade do quadrimestre suplementar, eu encaminhei e-mail falando assim, você tem algum problema pessoal que esteja te atrapalhando para dar uma continuidade? Tá? Para, inclusive, poder saber o que eu posso fazer para ajudar, para onde eu posso encaminhar. E aí volta de novo o mesmo problema. Quando eu tenho um aluno que tem alguma dificuldade, para onde eu encaminho? Eu vou encaminhar para a PROAP, para a divisão do psicossocial? Não sei. A princípio, sim. Ou eu vou encaminhar para a DEAT? Eu não sei, eu também não tenho essa informação, tá? Então, enquanto a gente não normatizar uma série de coisas dentro da universidade para conseguir trabalhar adequadamente de forma remota, a gente não vai conseguir manter um mínimo de qualidade e de equidade dentro da universidade, tá? Então, acho que é um primeiro ponto, sim, o congresso, né? E como você falou, a gente tem tempo suficiente para terminar um novo quadrimestre, se a gente começar um pouco depois e fazer o congresso. Obrigada, Michele e Ângela. Aí eu vou, na sequência, ler aqui algumas perguntas e a gente faz o fechamento, porque está muito boa, gente, a apresentação. Nós já chegamos em 3h30. Eu até tinha dito para a Michele que seria 1h30 no máximo, mas a gente vai aqui ser mais rápidas. Tá. Vamos lá, então, respondendo mais diretamente, talvez. Um ponto, acho que vocês duas, tanto a Maria quanto a Michele, coloca, é da questão do tempo, né? Então, a gente teve toda uma questão que foi, inclusive eu até brinco, uma confusão do que é emergência e urgência. Hoje a gente não está num período de urgência para fazer tudo correndo, como foi dito que era no ECE. Então, a gente, sim, está num período de emergência em relação a uma pandemia, mas não de urgência. A gente tem que ter esse tempo, né, para poder ter a discussão. Eu concordo também com a Michele, acho que o Congresso é um bom espaço, é um bom momento para discussão, mas assim como estão sendo esses encontros toda quinta-feira que vocês estão promovendo, assim como as discussões que os representantes discentes estão fazendo, mas vejam, são ações muito pontuais das representações, né? Tanto docente quanto discente. Então, eu sinto falta, assim, desse debate mais institucional. Eu fico muito preocupada porque a gente precisa retomar a ampla discussão na UFABC pelos caminhos formais e oficiais. Então, onde está o Consune nisso? Não foi discutido esse no CETIC, que é o Comitê Técnico Científico do NTI, né? Comitê Estratégico de Tecnologia, Informação e Comunicação. Então, cadê esses conselhos? Talvez retomar também a discussão nos conselhos de centro, retomar plenárias, né? Então, acho que também são por vias formais de discussão, além desses debates que a gente poderia fazer online na forma do Congresso. Mas acho que retomar, né? Qual que é o papel do Consune nessa discussão? É só com o CEP? Né? É só IACG, né? E outros conselhos não precisam, né? Ou mesmo o SEC, né? Acho que o SEC está acontecendo, mas envolver a extensão, a pesquisa, o ensino nessa discussão, efetivamente. Então, resgatar talvez a função de todos esses milhares, não, mas essas dezenas de conselhos que nós temos, que cada um tem uma função muito específica. Alguns são deliberativos, outros são consultivos. Então, consultar, sim, os conselheiros, né? E que essas decisões que sejam tomadas a curto ou longo prazo, elas sejam institucionais. Voltando ao que eu tinha comentado, ao que a Michele também pontuou, a Maria também pontuou. Não é ter normativas que, no final,
quando você lê, você tem a conclusão seguinte: a responsabilidade disso é do professor. A escolha, né, se vai aderir ou não, não que agora aconteça, mas responsabilizar na questão da atividade síncrona, na síncrona, na avaliação. Eu acho que são decisões que têm que ser estratégicas e institucionais. Então, teremos o quadrimestre experimentar, mas quais vão ser as disciplinas? Vão ser as obrigatórias? Vão ser uma porcentagem de opção limitada? Então, ter esse amplo debate, sim, principalmente porque a gente está num processo totalmente excludente, né? Várias representações não estão sendo chamadas. Então, por exemplo, a não ser que eu não tenha recebido o e-mail, até hoje a gente não teve uma plenária do BCH, né? Depois que nós viemos para o isolamento social. Então, BCH, né? Uma das entradas da UFABC. Então, acho que isso é preocupante. Eu acho que talvez o caminho, além dessa discussão do que será o Congresso, mas também retomar a ampla discussão na forma desses diversos conselhos representativos que a gente tem na universidade. Eu acho que é mais nesse sentido, tá? Senão eu vou me prolongar muito. Obrigada, Ângela. Gente, eu vou ler aqui alguns comentários, são muitos, né? Depois eu recomendo que vocês leiam, então vou bem rápido, tá? Então, o Armando Capucci, né, dizendo ótimas considerações, Michele, a Raíssa Cortez, isso aí, Ângela, o debate é de conteúdo também. Comaru dizendo, Francisco Comaru, que as considerações estão muito importantes. A Carol Pinho dizendo que a condução desse processo de ensino remoto é que está sobrecarregando docentes e discentes, e ela disse também que você supera, né, as expectativas da UFABC, como eu já tinha dito. O Felipe Santorini, que é um aluno nosso, né, diz o seguinte: gostaria de demonstrar minha solidariedade diante de toda a pressão que recaiu sobre os professores e agradecer muito os esforços para manter a qualidade das aulas e o aprendizado dos alunos. É um momento muito difícil para todos, e sem esse empenho, nenhuma ação teria sido possível. A Carol Pinho concorda com padronizar as plataformas de ensino. A Simone Freitas tem uma pergunta bem específica para a Ângela: o que é rubrica? Tá? A Regimeire pergunta para a Michele e Ângela, diz o seguinte, né? Agradeço muito o compartilhamento da experiência de vocês. É fundamental partir de uma avaliação do que foi essa experiência para seguirmos planejando o que será o quadrimestre suplementar. Minha questão inicial é o tempo. Precisamos de tempo para avaliar, corrigir desigualdades de partida, dar suporte tecnológico, etc. Ok, vamos fazer o quadrimestre suplementar, mas não pode ser de qualquer jeito. Sob o regime de urgência, repetiremos os mesmos erros. Espero que o CONCEP do dia 19 leve isso em consideração. Na verdade, era uma colocação, não era uma pergunta. Enfim, aí, excelentes. Deixa eu ver, acho que tem uma pergunta do Capucci, né? Além das excelentes reflexões que vocês apresentaram, e pelas quais, sinceramente, e não mera cortesia, agradeço, gostaria que vocês comentassem o seguinte paradoxo. A Ângela tangenciou esse tema, mas no momento seu ponto era outro. Então, qual o paradoxo que ele queria que vocês comentassem? Apesar de termos em nossos quadros excelentes especialistas em educação, nenhum deles foi chamado a colaborar para um debate mais qualificado e responsável sobre essa forma totalmente nova e improvisada de relação pedagógica que estamos sendo quase que submetidos compulsoriamente. Como esperar que uma resposta adequada da universidade a esse enorme desafio que a pandemia nos coloca, se não lançarmos mão de nossas melhores qualidades? Né? Ou seja, ele está perguntando um pouco sobre essa questão, acho que a Ângela tocou nesse ponto, né? Ângela, a Raíssa dizendo, Ângela, sua dedicação como professora já era incrível. Aí o Comaru dizendo que é excludente. Deixa eu ver se tem. Eu vou focar nas perguntas aqui agora. Aqui. O Comaru faz um comentário longo, eu vou ler. Excludente, discriminatório que sobrecarrega o docente, afetando sua saúde mental também. O que podem ser elementos para superar esses inúmeros problemas? Controle de presença, o papel proativo de discentes, mudança de cultura do adestramento e direitos autorais. Calma aí, deixa eu ver. Acho que cortou uma parte aqui. Além do tempo para preparar e adaptar para tudo isso.
necessário refletir e debater intensamente, sistematizando quais poderiam ser diretrizes mínimas para esse ensino no próximo período. Ou seja, acho que ele pergunta, né, quais seriam as diretrizes mínimas? Qual a opinião dos nossos especialistas a partir da percepção e da avaliação do ECE? A Simone dizendo que foi muito sofrido não aderir. Deixa eu ver aqui. Eu vou nas perguntas, né? Tem muitos comentários. Eu acho que de perguntas, acho que eram mais colocações mesmo, né? Nesse sentido, acho que tem muita gente concordando, mais reagindo do que perguntando. Mas eu acho que a questão do Caput, do Komaru, vai nesse sentido do que os especialistas poderiam ajudar, né, nesse processo de avaliação do ECE. E deixa eu ver o que mais. Aí só o Felipe dizendo, né, o aluno, que os alunos também sentiram falta dessa imobilidade institucional para criar arcabouços pedagógicos e de abordagem mais padronizados, né? Porque eu acho que para eles foi muito difícil, porque eles tiveram que lidar com muitos tipos de aula diferentes, né? Enfim, acho que o que tinham aqui tem muitos comentários, mas poucas perguntas. Então, eu acho que com essa leitura de comentários, eu passo para vocês fecharem, responderem aí as perguntas pontuais que foram colocadas e fazerem um encerramento já, para a gente não se alongar muito mais. Não sei se a Michele quer começar. Bom, esse é um ponto que há pouco tempo eu fui entrevistada para um trabalho de doutorado que falava dos melhores cursos de engenharia de produção do Brasil. E esse doutorado, inclusive, já foi defendido pela PUC, e a UFABC era considerada uma das melhores engenharias de produção do Brasil. Na verdade, é a engenharia de gestão, tá? E uma das perguntas que tinha nessa entrevista era do que eu, como, né, na ocasião, como coordenadora, acreditava ser o mais importante para os desafios que os cursos de engenharia, em específico, lógico, né, de produção, deveriam ter em mente. E eu falo que é educação emocional e empatia. Nós não temos isso. E a gente precisa aprender a desenvolver, né? Então, por exemplo, eu não tenho formação pedagógica. Eu sou engenheira, sou, né, bacharel. Toda a minha formação, ela é uma formação essencialmente técnica, tecnológica, né? Mas só isso basta? Não, não basta, né? E qual o apoio que a minha instituição dá? Nenhum. Tá? Há um tempo atrás eu participei junto com o professor Fernando Cássio, que sim, é um dos nossos grandes educadores dentro da universidade, sobre a questão de uma coisa que ainda não fazemos e que é a exigência do MEC, que é a questão da avaliação docente entrando, que é aquela avaliação que os alunos fazem, que eles dizem ser inútil, né? Com relação a, por exemplo, as questões relativas às nossas aulas, e que não entra em lugar nenhum em termos de avaliação, e que o professor Marcos Pó, que também é da comissão de avaliação do ECE, conduziu por muitos anos, né, a nossa comissão própria de avaliação, a gente sempre discutia, né? O nosso aluno, ele ainda não é ouvido. Por que ele ainda não é ouvido? Por que o docente não tem um local de escuta, né? Eu falo que, assim, eu sou privilegiada em muitos aspectos, e um deles é de participar desse grupo que eu e a Ângela participamos, que é o Praxis, né? Onde, literalmente, a gente tem um momento de contar com o colega e de contar com todas as nossas frustrações e poder compartilhar as nossas pequenas vitórias e poder nos auxiliar, nos ajudar pedagogicamente. Mas esse não é um ambiente comum a toda a universidade. Da mesma forma que vários alunos já me relataram que não a questão, né, de um ambiente próprio dentro da universidade, mas, por exemplo, a Axis, a bateria, as TIRs foram os pontos de apoio para eles conseguirem continuar dentro da universidade, tá? Então, assim,
nós temos excelentes, né, profissionais da área de educação aqui dentro que não estão sendo ouvidos, tá? Nós temos uma série de problemas que já eram identificados antes da pandemia e agora na pandemia eles simplesmente só ficaram mais evidentes, como, por exemplo, nós temos cota, mas o que damos de apoio institucional para essas pessoas que entraram via cota? Não temos um real apoio, se a gente for pensar, não precisa ir longe, tá? Cadeirante, a gente tem há pouco tempo a adequação que foi feita e ainda é falha, né? Então, assim, a gente tem uma série de problemas que vão além de uma questão só do ensino, que está relacionada a como nossa comunidade está se reproduzindo e está longe daquilo que a gente pensou como universidade, né? Então, assim, concordo com a Redmeira, a gente tem que dar um passo para trás e não ficar andando passos para frente e correndo. A gente precisa de tempo, né? E sim, acho muito equivocado que nenhuma dessas pessoas da área de educação estejam sendo consultadas enquanto equipe técnica para esse desenvolvimento do que vamos ser enquanto universidade no próximo quadrimestre, que é o quadrimestre suplementar, mas pós-pandemia, né? Que é isso que eu falei no começo da minha apresentação. Hard skills, que são as questões técnicas, essas eu consigo desenvolver, mas soft skills. E que eu também não fui preparada para isso, porque eu também não sou da área de educação. Eu não tenho, né? Então, acho que é um grande desafio e acho que a gente tem que começar a olhar para dentro realmente da universidade, porque a gente tem uma massa crítica muito boa e a gente não está valorizando. Ângela? Oi, chegando aqui. Nossa, depois da fala da Michelle, acho que eu só posso concordar, né? E uma questão fundamental e sendo direta para o Caput é o seguinte: se continuar nessa de não escutar os nossos especialistas, vai repetir o que aconteceu no SE, atropelos atrás de atropelos, né? Uma sobrecarga, tanto para docente quanto para discente, não só de trabalho, mas uma carga emocional que não é nossa, né? Que não precisaríamos carregar, tanto nós docentes quanto discentes. Porque todos nós estamos tocando naquilo que é possível para a gente, bem como a Maria comentou, custeando no nosso bolso, né? Você aumenta a internet, adquire um equipamento para poder dar conta, né? Então, acho que é complicado. Colegas fazendo cursos de outras instituições, indo atrás por conta própria. Então, acho que nesse sentido, é importante a gente parar, né? A gente não precisa correr, não é o momento. É aquilo que eu comentei, a gente está numa situação de emergência epidemiológica, mas não é urgência, né? A gente tem essa urgência. A gente não precisa ficar igual a Alice e a Rainha Vermelha no livro, né? Correndo para se manter no lugar. Espera aí, vamos parar, pensar e começar a rediscutir ou ainda aprofundar essas discussões. Como a Michelle falou, assim, a gente está, eu e ela, ou outros professores, a gente tem um ambiente de discussão que a gente tem essa percepção. Nem todo mundo tem esse apoio institucional, né? Na verdade, deveria ter um apoio institucional, mas a gente tem um apoio, nós nos apoiamos em N aspectos, trocamos ideias, mas não são todos, né? Eu acho que esse é um ambiente muito saudável que a gente convive, que deveria ser institucionalizado, né? Então, são coisas assim que faz pensar. Eu não participei porque eu não estava no FDC, mas pelas pessoas que eu conheço, eu acompanhei o finalzinho da discussão quando foi aprovada a resolução das LIs, que eu acho que é a mesma, talvez, isso eu não posso dizer que foi, mas eu penso que essa não escuta dos especialistas é a mesma discussão daquele argumento. Mas a questão da formação pedagógica é só mais um ano, mas não é só mais um ano. Então, são especialistas, eu penso que a gente vai continuar nos mesmos erros. Daí, respondendo a a Simone, rubrica mais ou menos, não mais ou menos, pensa essa distribuição de conceitos, o que é conceito A, B, C, D, o que norteia a gente dar esse conceito. Então, rubrica a gente vai, na verdade, é uma forma de dar o feedback, de nós avaliarmos o material, o desempenho dos alunos em cima de alguns parâmetros que a gente, até fala rubrica porque a gente literalmente faz um quadro. Então, o que é muito bom, excelente,
E se a gente fizer um paralelo, a gente pensa mais ou menos nesses extratos, A, B, C, que nós usamos no nosso projeto pedagógico. Eu também não participei do projeto pedagógico, então eu não sei se foi com base nisso que desenvolveram, mas a ideia é mais ou menos essa. Mas eu coloquei a rubrica mais como um exemplo do porquê que é importante fazer a capacitação. Então, era mais nesse sentido. Eu não sei se eu deixei passar alguma questão que foi feita, né? Porque depois que a Michelle falou muito brilhantemente sobre a situação, acho que é só um outro ponto que caberia a mim passar para vocês. Então, já encerrando, assim, eu agradeço muito a esse espaço que foi criado, né, e inclusive que entrou na nossa rotina de discussão, né, que eu acho que é fabuloso. Deveriam ter mais espaços na instituição para isso, institucionalizados, não apenas como... E é isso que é o grande problema que está acontecendo, não sendo exatamente nesse ponto. São ações individuais ou de um grupo que faz com que o sistema esteja rodando. E não é isso. A gente tem uma instituição forte, ela tem valores muito incisivos, muito claros, que às vezes a gente está esquecendo. A gente, como instituição, esquece. Então, é mais nesse sentido. Agradeço a todas essas considerações que colocaram. Fico eu fico bastante tranquila dessa nossa função de docente, que, assim, foi difícil. Eu entendo, para mim, que aderir foi difícil, para quem não aderiu, mais ainda, porque a gente muitos de nós acabou sendo julgado, né? Então, aquela história de separar o joio do trigo, e não é isso. São decisões pessoais que implicam no ambiente, no contexto que a gente está vivenciando. Aquilo que eu falei, talvez hoje, para o próximo, eu opte em não ofertar disciplina. Então, são questões, acho que a gente precisa muito pensar. E isso foi reflexo do quê? De não ter uma estratégia institucional para essa situação. Cada um escolhe, e o meu receio é exatamente esse. Com essa tendência do que vai ser a discussão do quadrimestre suplementar, manter esses erros. Não como a Regimene fez, ao invés da gente avaliar, ver as fragilidades, o que poderia melhorar, não. Vamos repetir e só colocar alguns dispositivos normativos para minimizar a discussão, mas a gente mantém a responsabilidade sobre o docente. Ao não escutar especialistas, ao não ampliar o debate, a gente vai, como instituição, né, a UFABC como uma instituição, replicar os erros do que foi o ECE nesse quadrimestre louco. Tá? Obrigada, Maria, Capucci, todos, por esse espaço. Eu queria só terminar dizendo, o Capucci escreveu aqui, que eu te disse na minha fala, falei, a live está muito boa, e o Capucci escreveu aqui nos comentários, boa não, essa live está imperdível. E eu queria dizer que eu concordo, eu acho que foi dos melhores debates que a gente fez, porque a gente entrou no conteúdo mesmo, só nos mostrou como é importante avaliar o ECE, avaliar essa experiência, não para dizer foi bom, foi ruim, mas para olhar para frente, né, e planejar. E eu queria terminar dizendo que foi muito interessante ouvir vocês, né, quando vocês falam de todo esse sofrimento, né, de todas essas dificuldades, de como a gente foi atrás, como a gente tentou superar, e eu me identifico muito, porque para mim foi um processo muito sofrido, e eu conversava com as pessoas que estavam até o último minuto com o formulário na mão, vou aderir, não vou aderir, mas se eu aderir, eu vou prejudicar, se eu não aderir, eu vou prejudicar. Então, assim, foi um processo permeado por sofrimento e não tinha necessidade. Então, eu queria terminar dizendo o seguinte, que às vezes estar na associação docente para nós é muito desgastante, porque envolve muito trabalho, né? Não tem nenhum benefício, a gente não tem dispensa didática, a gente não tem nenhum benefício, é muito trabalhoso, mas eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho mesmo, de representar docentes tão maravilhosos, tão empenhados, tão incríveis como vocês. Acho que ouvir vocês hoje dá assim a certeza de que lutar por condições institucionais, por condições de trabalho, por apoio, é o mínimo que a gente pode fazer para melhorar um pouco as condições desses profissionais da UFABC que são tão
incríveis, acho que eu nem tenho outra palavra para dizer. Então, eu acho que queria realmente homenagear os professores da UFABC, que esse processo todo, ao longo desses últimos meses, foi muito duro, muito difícil, né? Para nós que estávamos aí na representação desse corpo, foi muito desgastante. Acho que eu não tenho outra palavra, foi sofrido mesmo, mas eu acho que valeu a pena e acho que a gente vai seguir batalhando por mais condições, por mais debate, né? Para que a gente possa equacionar um ensino de qualidade, com equidade e com solidariedade, que eu acho que são os 3 valores mais importantes desse processo. E a gente não vai fazer isso sem democracia e sem transparência, que são os princípios que estão no nosso documento. Então, eu queria agradecer muito a vocês duas, a todos os docentes que estão assistindo e acompanhando, aos alunos que estão aqui conosco, aos TAs que também prestigiam esse espaço, e dizer que a gente segue fazendo aí o nosso trabalho. Um abraço grande, gente. Acho que eu vou